Foi revelado um novo trailer do novo episódio de Miraculous, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês tudo o que aconteceu. Se você quiser entender melhor, é só continuar assistindo o vídeo. Eu me chamo Hara e vamos lá. Bem, o episódio começa com uma narração mostrando o relacionamento da Marinette e do Adrian. Basicamente, Ray e seus amigos estão falando que o relacionamento deles são muito bons, muito incrível, e os dois se gostam demais. Só que eles tentam atrapalhar, só que toda vez que eles tentam atrapalhar, sempre dá errado. E basicamente isso é o que tanto incomoda eles. Então basicamente é mostrado depois Ray e seus dois amigos. Eles estão na biblioteca, tocando no celular ao mesmo tempo, e são aclimatizados, e mostra a Layla conversando com os três. Desde aí então, acaba a introdução do episódio. Bem, o episódio começa com a Tig conversando com a Marinette. Basicamente a Marinette tá querendo falar toda a verdade pro Adrian e ela está com a carta. Só que a Tig pergunta se isso é uma boa ideia. Então a Tig pergunta se isso vai dar certo e ainda mostra pra Marinette. Ela tá muito com dúvida se ela realmente quer contar pro Adrian ou não, porque ela não sabe qual é a reação do Adrian. Só que a Tig mostra vários diários da Marinette e revela que não, gente, a Marinette não tem só um diário, ela não revelou toda a série em um diário. Bem, então a Marinette vai pra escola. Logo após é mostrado Marinette e Adrian, eles estão na casa do Adrian e a Marinette conversa com o Adrian que ela quer contar alguma coisa para o Adrian, e o Adrian vê a carta e ela quer realmente falar algo sobre. Só que aí o Adrian pergunta se ela quer falar alguma coisa para ele e ela sempre dá uma desculpa, dando algumas metáforas relacionadas à comida, e o Adrian não entende nada. Então eles vão para a escola. Logo após é mostrado Alia e Nino, e simplesmente os dois eles estão indo no refeitório, só que eles estão sendo vigiados por um dos amigos do Ray. Logo após é mostrado a Alia e o Nino, eles estão no refeitório, e bem, e esse personagem avisa pro Adrian pra ele olhar pro jardim e ver a Marinette com o Nino tendo atitudes estranhas, como se parecessem namorados, e o Adrian acha isso muito estranho. Bem, logo após é mostrado então o Adrian saindo da sala de aula, e esse mesmo personagem disse sobre esse momento íntimo falso da Marinette e do Nino. E o Adrian disse que não tem nenhum problema, mas então ele deseja sorte pro Adrian, dando ele um pouco de dúvidas. Logo após é mostrado a Marinette saindo da sua sala de aula, e basicamente ela é meio que julgada pela Claire, e ela não entende o porquê, então ela vai conversar com o Adrian. Bem, Marinette conversa com o Adrian e o Adrian fica meio estranho, pois a Marinette diz que quer contar alguma coisa, mas o Adrian pergunta se é alguma coisa relacionada ao quintal, né? O jardim que ele estava vendo a Marinette. Então, basicamente, ele vê o Nino com a Alia e ele pensa que é uma brincadeira deles. Então o Adrian vai embora e logo após é mostrado então a Marinette conversando com a Alia, e basicamente as duas estão conversando sobre o que o Adrian estava falando. A Marinette não entende o porquê o Adrian, e a Alia pergunta se talvez tem algum motivo, tipo alguma coisa que eles estavam conversando, mas a Marinette diz que não. Então eles ficam sem entender. Logo após, Ray e seus amigos botam a estratégia. Simplesmente eles têm uma automatização que transformam eles em várias pessoas. Simplesmente então a partir daí eles fazem o Adrian e o Nino saírem da sala de aula, fazendo então o Adrian ver basicamente o Ray e o seu amigo se beijando, disfarçados de Marinette e Nino, fazendo o Adrian pensar que a Marinette está enganando ele, e eles fogem do Adrian. Adrian corre atrás deles, mas eles conseguem se disfarçar. Logo após, o Adrian vê Marinette e o Nino verdadeiros, e simplesmente ele discute com a Marinette, dizendo que ele fala que a Marinette beijou o Nino, discutindo, e basicamente a Marinette não entende o que está acontecendo, e o Nino diz que é óbvio que isso não aconteceu, só que o Adrian fala que faz sentido, já que ele já gostou da Marinette no início. Logo após então, eles ficam meio que debatendo, pois isso não aconteceu, mas o Adrian viu. Logo após, a Alia também começa a discutir com o Nino e diz que ele não deveria mentir pra ela, que ele não deveria mentir, pois é uma das coisas que eles bolaram juntos. Isso não faz sentido. Então o Adrian vai embora com raiva da Marinette. Logo após então, Marinette vai atrás do Adrian e ele não quer falar com ele. Logo após, a Sublime vai e tenta ajudar o Adrian, só que essa Sublime também é a falsa, dizendo que ela não merece o Adrian e tudo mais, então a Marinette fica abalada. Logo após, o Adrian vai andar no jardim de plantas. Logo após, o Adrian ele fala com esse colega e diz que faz sentido o que ele falou, que a Marinette estava agindo estranho com o Nino, só que ele fala que ele não falou isso e que ele estava nesse jardim o dia todo. Ele mostra o vídeo até que a Marinette estava lá, que a Marinette estava lá com ele. O Adrian percebe que alguma coisa está estranha e vai conversar com a Marinette. Mas aí então ele vê Ray e seus colegas comatizados, criando toda a situação falsa com o Adrian falso. Eles se destransformam e o Adrian sabe o que está acontecendo. Logo após, o Adrian vai se transformar em Cat Noir. Ele vai falar correndo com a Marinette, já que simplesmente ele agora sabe toda a verdade e sabe que a Marinette está muito mal. Então ele vai lá tentar conversar com ela. Marinette está desesperada, então ela vai ser akumatizada por um Akuma. Adrian tenta até pegar o Akuma, mas basicamente a borboleta consegue atingir a Marinette. A Marinette ela tenta lutar contra a Crisálida, né? Mas a Crisálida ela fala que ela só quer ajudar ela a simplesmente reconquistar o Adrian. Marinette então é akumatizada e basicamente a Layla sempre fica perguntando pra ela. A Layla fica perguntando pra Marinette se ela é a Ladybug, mas a Marinette não responde, né?
Pois então, o Adrian sempre tenta lutar contra a Marinette sem ser o Cat Noir, tentando convencer ela a se destransformar, falando que ele sabe toda a verdade, que tinha pessoas enganando eles, e simplesmente ele pede pra Marinette dar uma chance pra ele e que ele perdoa ela. Marinette fica jogando rajadas de poder nele, aparentemente vai fazer ele mudar seus sentimentos, né? Esse deve ser a habilidade dessa automatizada. Mas então, a Marinette, ela é convencida pelo Adrian que ele ama ela, que ela não precisa fazer isso. Então eles dão um beijo e a Marinette se destransforma, e ela não tem a informação que ela tanto perguntava. Bem, Marinette então se destransforma e eles finalmente ficam juntos. Marinette e Nino, Alia e Adrian se reconciliam e basicamente Ray e seus amigos ficam e eles não entendem o porquê. Basicamente os pássaros desse personagem que ele cuidava simplesmente derrubam o celular deles e todas as filmagens falsas que eles fizeram foram destruídas. Marinette então vai embora com Adrian de moto e simplesmente ela vai pra sua casa e ela não quer falar tanto com Adrian, sabe? Pois é mostrado a Marinette conversando com a Alia e simplesmente ela fala sobre tudo o que aconteceu e que agora tá tudo bem. Porém a Marinette ela tenta renunciar aos seus Miraculous pra Alia, pois ela diz que ela foi automatizada, então ela não merece mais ser a Ladybug. Mas a Alia diz que já vai interromper ela, que isso não vai acontecer, porque ela tem que entender que momentos da Marinette frágil pode acontecer. Então eles se abraçam e o episódio termina. E tem uns pós-créditos. Simplesmente a Marinette ela está conversando com a Tiki e ela diz que vai guardar a carta do Adrian. Ela sabe agora que se o Adrian ficar com raiva dela, ela vai ser automatizada. E bem, o episódio termina. Qual a sua opinião? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Então até. Bem, gente, é isso que acontece. Basicamente a Marinette, ela foi automatizada nesse episódio. Muitos fãs realmente ficaram surpresos, porque ninguém tinha certeza que a Marinette realmente seria automatizada. E bem, é isso que acontece nesse episódio. Só que alguns fãs ficam bem incomodados, porque a Marinette ela não ficou muito tempo sendo automatizada. Simplesmente a Marinette ficou automatizada, eu acho que uns 2 minutos, se eu não me engano. Então isso incomodou muitos fãs perguntando por que isso aconteceu e bem, eles acharam isso estranho. Bem, se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like e se inscrever no canal. Eu espero que você tenha gostado. Bem, essa é a análise desse episódio e bem, qualquer coisa você pode dizer aí nos comentários. Então eu espero você no próximo vídeo.